Faz sentido. Vamos falar um pouco de ESA, cara. A galera... Pô, nós somos professores de matemática. Sua opinião sobre a prova da ESA esse ano. Mas em relação à matemática, como é que você acha que vai vir? Vai vir uma prova igual a 2024, que o sarrafo foi lá em cima? Se for 2024 de novo, já era. A ESA pode pegar, fecha o portão, que aí não vai ter mais inscrito nenhum ano que vem. Tu acha que vai ser igual ano passado, que foi uma prova legal, mas teve bastante anulada? Anulada vai ter. Isso aí eu tenho certeza. Bolão, vai ter questão anulada na ESA. Cravamos aqui. Eu aposto que vai ter uma aí questão tu só anulada. aposta quantas tu acha que tu vai ter. Se eu te fizesse ali uma bet de parada de prova, acho que eu ia ficar rico, mano. Eu vou vender curso, vou fazer bet de questões. Três questõezinhas. Pô, cara, é muito bizarro. A prova da ESA, cara, vamos falar dessa parte de matemática. A prova da ESA sempre teve uma matemática muito tosca, né? Tipo assim, eu sempre achei a prova da matemática da ESA muito ruim. Cara, a prova da ESA, ela sempre teve problemas históricos. Por exemplo, teve prova que... Eu lembro até hoje, de quando era 12 questões, né? Antes de virar 14, metade da prova era geometria analítica e geometria plana. 6 questões. 4 de analítica, 2 de plano. Numa prova de 12 com edital gigante. Aí teve uma prova que metade da prova foi combinatória em função e não caiu uma questão de geometria espacial, que é um tópico gigante do edital. Ela sempre teve problema de ser mal distribuído. Era uma prova rolha demais, muito tosca, cara, fácil. Era muito tranquila. Pega a prova de 19, 20, 21 já deu uma melhoradinha já, mas cara, aquelas que a diagramação ainda era de um papel. Um papel só. É um papel só. Cara, jornal, igual jornal. Porque a galera não sabe se vocês pegam na prova da ESA, é um caderno de questões. A letrinha pequenininha. Com espaço. A prova da ESA, irmão, era um papel assim, ó, um A3. Tu fazia assim, ó, pum, a prática era português. E aí tu virava na matemática, história, geografia, texto de redação e atrás do rascunho de redação. Mas, Michael, eu acho que antigamente era pior, era mais fácil ainda, cara. Tinha questão que o cara te dava um número e pedia qual era o número natural. Qual era o número real da história da ESA. Identifica o número natural. Quanto que vale 5 fatorial? Pô, essa aí também foi Pô, acho que ele te dava uma função. Aí era muito nada uma função afim. Pô, me fale, como é que é? Qual é o coeficiente angular? Assim. E aí eles anularam porque eles botaram Pô, essa questão anulada também, cara, essa aí foi brabo. Os caras erraram a formatação da letra, porque na matemática lá da letra, da equação era um itálico, né, para diferenciar. E aí tinha o A do texto, que era uma outra fonte. Não, essa foi 2018, Os caras erraram a fonte, pô. Essa foi 2018, mas não era essa questão, não era. Não, mas tu sabe, mas essa anulou que eles erraram a fonte do bagulho. A fonte, aí tu achava que o A era da questão, tá ligado? Era o A da questão. Cara, é bizarro. A ESA, gente. Mas não, era a continuação do português da questão. Era bizarro, pô. E o ano que anulou a questão de português porque tinha palavrão? Essa é lendária, pô. Foi mesmo. Essa é lendária, pô. Era o quadrinho, né? Era o quadrinho. Caraca, tinha um palavrão no quadrinho. Os caras anularam. Tá errado, né? Não, tinha um palavrão. Irmão, a prova passou. Foi várias pessoas aplicando. Tinha um palavrão na tirinha, pô. Os caras anularam o bagulho. Tinha um palavrão na tirinha, pô. Numa prova militar. Cara, na moral, é bizarro. Mas na matemática eu achava muito tosca a prova. Era muito mal distribuído. Exigia muito pouco do cara. Por exemplo, o cara mediano e o cara bom... Isso. Iam tirar a mesma coisa. Era desleal, né, cara? E não fazia sentido. Aí, pô, eu lembro até hoje um aluno que tirou 43, pô, 2023, 22, 23, que eram os cortes. 43 de 50 o cara não passava. Por quê? A prova era muito fácil. 43 de 50 o cara não passava. Feminina, a menina tinha que tirar 45. Cara, feminina era bizarro, né? 45 de 50, cara. E isso quando não era aquela prova, quando era 40 questões, que eles meteram em inglês pra fechar 40, eles meteram 4 questões de inglês. Não, antigamente era 36. 36. Aí veio em inglês, somou 4 e virou 40. Aí, pô, era 4 questões que valia 10 na média. E os caras fizeram a peripécia de anular 2, porra, no ano de inglês. Cara... Aí, pô, a matemática era muito tosca. Só que aí, os caras foram de 0 a 100, pô. A de 24 era muito tosca. Por contrário, pô. Aí eles pegaram todas as lendas urbanas de nunca foram cobradas, que era... Cônicas, binômio de Newton. Cônicas, binômio de Newton, PG. Tudo que nunca foi cobrado e num nível muito alto. Pô, e aí eu até lembro que naquele ano de 24, a correção do vídeo da prova da ESA, com 14 questões, demorou mais que eu corrigir a SpaceX com 20. Cara, quando eu abri a prova ali... que o Fauno mandou. Eu falei, a primeira foi aquela questão de análise combinatória. Que já era igual a da AFA, que tem que analisar alternativa por alternativa. Cara, horrorosa. Falei, caralho, irmão, essa questão aqui é de concurso de oficial. E não é SpaceX não, tá? Era questão igual da AFA. Aí eu fui fazer essa questão. Aí eu fiz, né? Aí eu gravei, não sei o quê. Aí, não sei, o algoritmo me entregou uma questão parecida quando eu fui ver a do ITA.
Ah, doideira. Uma questão idêntica, igual a do Ita. Eu falei, caraca, mano, é sinistro. Não, qual foi a ideia deles de 2024, cara? Não, e teve aquela questão de combinatória em 24 que era doideira total de combinatória. Acho que essa que você tá falando, que é Essa, só pô. teórica. Que tu tem que pegar e só escrever. Era Isso. só a fórmula pra você. Mas, tipo assim, pô, era uma interpretação muito sinistra. E aí foi Essa muito. que era daí do Ita, pô. Muito Que era um fora do somatório, curva. era um É, essa mesmo, somatório. somatório. É isso aí. Tu Era tinha uma questão do Ita R, antigo. escolhe não sei o que, aí tu tinha que tirar o... N de P e fazer não sei o quê. E era muito algébrica pra Isso. o público da galera que faz essa. não tá imagina, acostumado imagina, com o cara álgebra. imagina o cara que olhou aquilo ali e... Falou, ferrou, irmão. Meu irmão, Ferrou. ele já se estabilizou todo da prova. Não, e às vezes era a primeira. Teve aluno que aquela ali era a primeira. Foi isso que eu fiz. Eu abri a primeira questão e falei, caralho, que prova da essa aqui? Não, e Não é eu possível. lembro nesse dia, quando a gente entrou ao vivo, já entrando fazendo a prova. Sempre foi assim, né? Cara, quando eu peguei, surpresa. eu falei, caraca, mano, calma aí, peraí. Aí eu fui pegando as questões assim, aí tinha umas mais normais, aí eu falei, maluco. Tinha umas 8 questões ali, tipo assim, Tinha nível aí da depois eu fiz ESA. até o vídeo, eu falei, olha só, tinham 6 questões ali fazíveis, 2 que eram mais embaçadas, e aí o resto era demoníaca. Tranquilo, isso aí eu concordo, mas vai vir todo mundo, vai sarrafar todo mundo igual. Vai, pô. Mas eles perderam a mão em 24. Em 25, o nível da prova eu achei até legal. O problema é que as questões eram muito mal formuladas, pô. Muito mal. Foram 3 questões anuladas, o que é bizarro. Você anular 3 questões. Pô, aquela de estatística que não bate gabarito é desumano aquilo ali, pô. Covardia fazer aquilo ali com o A aluno, questão cara. era tosca, era um texto gigante, era uma página, aquela merda, uma página. Tu fazia conta pra cacete, aí tinha uma pegadinha que tu tinha que juntar os dois negócios lá pra fazer a conta. Aí tu fazia a conta, não batia, era tudo quebrado pra caraca, tu tomava um tempão. O aluno ia perder uns 15 minutos fazendo aquela Ele questão. não batia. E já tinha acontecido um erro parecido numa questão de espacial em 22. E tipo assim, a questão era muito tosca, mas se tu tirasse os problemas, botasse aquelas questões Tudo certo. sem problema, com a matemática redonda... Teve aquele do E e do OU também, que era uma questão muito boa, cara. Pô, aí tipo assim, eu falei, De cara... domínio que, pô, não costumava ficar em domínio na ESA. Tinha uma questão de domínio de muitos anos atrás. Tinha uma de domínio, tinha uma teórica de função pra saber se ela é crescente ou não, que a questão era até maneira também. E aí, tipo assim, o nível da prova de 25 eu acho até ok. Eu falei, cara, ok. Eu também gostei Desde da prova. que não esteja com problema de matemática, que isso atrapalha absurdo, pô. E a ESA ela tem um histórico muito ruim de muita questão anulada. É difícil ter uma prova de matemática da ESA que não tem questão anulada. Eu acho que aquela de do 22, ele queria a área lateral E de uma figura. era total, era um paralelepípedo ou um total. cilindro, uma parada Acho assim. que era um cilindro. E era tudo quebrado pra caraca. E era a área total, o gabarito. É. E nem se tu fizesse a área total batia. E Ficava era alguns tudo quebradão, décimos e era errados. tudo quebradão. E anulou uma outra também, que acho que é de matriz, né? Que não bate. Matriz com PA, que história até maneira, e não batia gabarito. Então, tipo assim, cara, o nível da prova de 25, eu não achei zoado. Desde que se não tivesse as anuladas. E aí eu acho que aquele nível ali é até o justo. Sim. O que eu achava zoado era o nível antigo. Cara, era muito Eu acho que essa prova de 2025, quem estudou conseguiria ali pegar facilmente umas 10, 11. A metade era padrão ESA. A metade pra era cima. padrão ESA. A E- outra metade tinha questões que eram Quem não, padrão novo da quem ESA. não vamos botar estudou assim. ia tomar uma porradinha. Justo pra qualquer concurso, né? Quem não estudou ia tomar uma Exato. porradinha. Quem estudou ia pegar as questões ali pra conseguir ser aprovado. Eu achei também uma prova boa se não tivesse esses erros. cara. E aí eu acho que essa prova desse ano, ela vai ter essa cara da prova de 25. Eu não acho que eles vão fazer o que eles fizeram em 24. Mas, tipo assim, é o mundo antigo. Eu acho que ela vai ter essa cara da prova de 25 e eu espero que não tenha problema das questões. É o que eu espero. Mas eu acho que ela vai ter essa cara. Porque, cara, era muito zoado. O que aconteceu? O cara pegava a prova da ESA, ele sabia que... E era tudo questões que eu falo que é o exemplo da aplicação. Pega lá o livro, os livros, Dante Voaz, os livros da bibliografia, os exemplos eram tipo as questões. Exemplo era o que cobrava na prova. Então, se tinha uma questão de PA, era uma questão de PA que não tinha um contexto, uma paradinha assim, era tipo, calcula isso aqui. O cara te dava uma PA e perguntava... Cara, tinha uma, cara, que era tipo assim, o cara te dava os 3 primeiros termos da PA e ele pedia o 6º termo, tá ligado? E a razão era 2, 3. Não, e teve uma também que ele dava a área, eu não lembro se era a área do cilindro, a área lateral do cilindro equilátero. Ele explicava o que era um cilindro equilátero, ou era Dava um cone fórmula. equilátero, era um dos dois. Ele dava a fórmula e te pedia pra calcular. Ele te explicou, te deu a fórmula. Só jogava... Teve gente que errou. Tipo assim, era muito, muito doideira. E aí, se a prova viesse nesse nível de 26, no nível de 25, sem problema, eu acho que tá ok. E eu também não acho que é tipo um absurdo. Só que olha o pensamento da galera. E esse é o efeito redução da ESA, eu acho que passa muito por isso. 24, arrebentou a galera, pum. Assustou. 2025. Sabia que 25 é reduzir. É certo, quando a prova dá a gente fala de um reset desse,
o ano seguinte, ela vai colher a pancada que ela deu no ano anterior, a banca. E aí eu falei, pô, mano, 25 vai ter menos gente. E aí o que me surpreendeu foi o corte ter sido tão baixo. Que aí, uma galera fez a prova, mas era uma galera muito desqualificada pro corte ser tão baixo, porque a prova não tava absurdo. Tanto que ele foi o menor corte da história. Qual foi a prova mais difícil da história da ESA? 24. E não Qual o menor corte da história? 25. Entendeu? Não foi uma prova, tipo, nem parecida com 20. Parecida em alguma instância, mas, tipo, 24 foi muito pior. E aí, 26 eu acredito que vai ser, tipo, aquela cara. Qual é a cara nova da ESA? A cara nova da ESA é essas questões um pouco mais contextualizadas. Igual a questão lá. Essa mesmo que anulou. Era um texto gigantesco, mas era um contexto militar ali, tipo, tinha uma historinha, né, militar. Então, essas questões com historinha militar e uma situação, um problema ali, só que envolvendo o militar. E questões mais contextualizadas, sobre toma PA com não sei o que, não sei o que, não sei o que, calcula. Não, um pilotão, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Esse é o novo padrão de ESA, um pouco mais contextualizado, mas cai questão direta. Só que tem umas questões mais contextualizadas, não é só contextualizado e não é só direto. Antes era tudo muito direto. E a prova, e aí 24 era um nível mais alto de resolver mesmo e muita contextualização. 25 não era um nível tão alto, mas muita contextualização. Mas teve questão errada, que é o que atrapalhou a cara. Então 26 eu acho que eles vão partir para. Eu acho que esse é a nova cara da ESA. A cara é essa daí. Só falta eles acertar. É acertar.